Sobre o jogo de amanhã, o Guerreiro está liberado. Tanto pelo Tribunal Federal da Suíça como pela FIFA. O Flamengo pode contar com o Guerreiro, que também... o Flamengo pode contar com o Uribe, que já está inscrito e também é opção para essa função. Além do Lincoln, o prata da casa. A gente já vai trazer as duas escalações, ou prováveis escalações de Flamengo e São Paulo. Antes, vamos com o Felipe Cury e o dia, o Renato Cury e as informações, o dia do São Paulo. Muito boa tarde aos amigos ligados no Seleção Sport TV. O São Paulo treinou agora há pouco, na manhã dessa terça-feira, aqui no CT da Barra Funda. Últimos ajustes para encarar o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Jogão amanhã à noite no Maracanã. O São Paulo tem 4 pontos a menos que o Flamengo, portanto, tenta se aproximar do líder. E o São Paulo deve ter novidade para esse jogo. Bom, eu acompanhei ontem o treino por aqui, hoje pela manhã também, só 15 minutinhos abertos para a imprensa. E o Aguirre em nenhum momento deu sinais de que time vai colocar em campo. Só que ontem teve a apresentação de 2 reforços. O Bruno Pérez, lateral direito que estava na Roma, e o Rojas, que é um meia equatoriano que estava no Talheres da Argentina. E ao ser perguntado, o Rojas meio que entregou que já vai ser titular nessa partida. Ele é um meia atacante que joga pelo lado direito, vem principalmente para suprir a ausência do Marcos Guilherme, que acabou não ficando por aqui. Foi negociado, ele pertencia ao Atlético Paranaense, acabou sendo negociado, foi embora, ficou uma lacuna. O São Paulo trouxe o Rojas, que foi uma indicação do próprio Aguirre, e essa deve ser a principal novidade no jogo de amanhã contra o Flamengo. A gente tem falado muito desse jogo, né? É o terceiro colocado contra o líder, um jogo importante, só que tem o seguinte: a sequência do São Paulo é complicadíssima. Joga amanhã contra o Flamengo, depois no fim de semana tem clássico contra o Corinthians, e aí 2 jogos fora de casa contra Grêmio e Cruzeiro. Então a minha pergunta para vocês aí do Seleção é o seguinte: dá para Aguirre traçar uma estratégia de repente poupar alguns jogadores, enfim, pensar nesse conjunto, nesses 4 jogos, ou é jogo a jogo, tentar conquistar os pontos aos poucos? O que vocês acham, hein? Vale uma estratégia ou é jogo a jogo? Valeu, Renato. A sua pergunta é muito boa. Vou distribuir aqui para a mesa. Eu só lembro que o São Paulo tem sofrido com gols tomados na reta final, né? O São Paulo tem tentado segurar resultados. Foi assim contra o Fluminense. Me ajudem aqui. No Maracanã, vencia até o final do jogo, tomou uma baita pressão. Na estreia contra o Paraná Clube, venceu por 1-0, ainda que o time fosse misto, porque tinha a Copa do Brasil ali logo na sequência. Tomou o sufoco do Paraná dentro do Morumbi. Paranaense pela Copa do Brasil. Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Tentou segurar o resultado, tomou pressão e tomou o gol. Enfim, mas fica aqui a pergunta do Renato Cury para vocês. Vamos antes mostrar as possíveis escalações para o jogo do Maracanã. Grande público, grande expectativa, líder e vice-líder, 2 times multicampeões, né? Dentro e fora do Brasil. Diego Alves no gol, esse é o Flamengo. Rodinei, Hever, Léo Duarte e René. Rômulo, o Rômulo não joga como titular há 5 meses. Diego, Paquetá, Everton Ribeiro e Marlos Moreno. Guerreiro no ataque, confirmada a presença de Guerreiro, liberado pelas mais diferentes esferas, Tribunal da Suíça, FIFA, enfim. E CBF, que estava em dúvida, né? O Rômulo é a grande incógnita, na minha opinião. Porque ninguém tem ideia do que o Rômulo pode render. Até agora, desde que foi contratado pelo Flamengo, eu não vi aquele Rômulo do Vasco que chegou até a Seleção Brasileira. À época, o Mano Menezes era o técnico da Seleção Brasileira. Pelo contrário, um volante que sabia organizar meio de campo, com leitura de cobertura, que se infiltrava, não vi. Então, não sei o quanto... Primeiro tem assim, pro caso do Flamengo, a ausência do Vinícius Júnior. Eu disse aqui que depois do Paquetá foi o melhor jogador do Flamengo no semestre. Cuéllar e Jonas também. São as baixas, né? São as baixas. Mas na verdade, o Jonas foi embora, né? Isso, o Jonas foi negociado. O Cuéllar está suspenso. Suspenso, mas o Cuéllar já volta. Então você teve que apelar para o Rômulo. Paquetá atuando por dentro e uma incógnita. O Marlos Moreno. Cara, você olha assim a carreira do Marlos Moreno, você fala, pô, mas tem uma hora que vai ter que acontecer, caramba. O cara vai para o Manchester City. Água. Aí vem para o Flamengo. Girona. Girona, água. Aí vem para o Flamengo. Até agora água. Tem uma hora que tudo aquilo que o levou a ser contratado por um time que hoje está na primeira prateleira do futebol europeu, que é o Manchester City, ou vai acontecer ou não. Ou então foi um dia seguinte, teve um mal súbito,
jogou bem para burro, passou esse mal súbito, não volta mais a jogar bem. Eu não creio que seja assim. Eu creio que é um jogador com problemas de adaptação, de se sentir à vontade, seguro. E agora, sem o Vinícius Júnior, é a grande oportunidade. Então, a sequência vai dizer muito, né? Se ele vai ter essa condição de ser o cara para substituir o Vinícius Júnior. E me parece que nesse primeiro instante o técnico do Flamengo, o Barbieri, está realmente apostando em dar essa sequência para o Marlos, para ele poder desenvolver o seu potencial. Eu imagino que uma questão de um tempo maior também, de adaptação aqui à cidade, né, ao clube, a característica do futebol brasileiro, fez com que ele possa até ter esse período de maturação. E talvez agora, com a sequência de jogos, eu imagino, não vai ser o Vinícius Júnior, não vai ter a mesma... Não podemos comparar, é prejudicial para ele. Na minha memória, no ano do título, em 2016, eu vi ele jogar bola. Então. Drible, gol... foi o que ele vai colaborar, ele vai contribuir, ele pode ser importante nesse contexto de se ele jogar um pouco daquilo que ele apresentou no Nacional de Medellín, ele pode ser um jogador muito útil para o Flamengo. E a volta do Guerreiro, que é a grande notícia para essa partida. O Guerreiro tá com rodagem, né? Acabou de jogar a Copa do Mundo. Não é aquele Guerreiro que vinha parado. Fez gol. Aquele Guerreiro já sumiu na Copa do Mundo, voltou a ser o atacante que a gente sabe da qualidade que ele tem. Até para o Marlos, caso ele seja confirmado como titular, você ter o Guerreiro segurando a bola, fazendo o time respirar, é um cara que participa muito do jogo, é uma grande notícia para o Flamengo e para o torcedor flamenguista, porque o Guerreiro bem joga demais. Técnico, né? Um grande, além de um bom artilheiro, ele não é um grande artilheiro, mas ele é um grande jogador de futebol. Né? Jogador com repertório muito amplo. Tem falta. Tem artilheiros que são caras da última bola. É aquele que você não participa muito do jogo, o Dourado, por exemplo. Nem artilheiro. Mas é aquele cara que fica dentro da área e botava a bola para dentro. Esse é o artilheiro da última bola. O Guerreiro não é esse artilheiro, não é um cara de 20 gols por temporada, mas ele participa o tempo todo do jogo. Ele segura a zaga, ele faz o time respirar, ele deixa o companheiro na cabra do gol, ele cava a falta. Eu acho que o Guerreiro está na prateleira dos melhores centroavantes que a gente tem no país. Ele se encaixa de uma maneira muito mais rápida para o estilo de jogo que o Barbieri monta para o Flamengo do que o Henrique Dourado. Se você olhar o modelo de jogo do Flamengo, que é um modelo de jogo de valorização de posse de bola, de troca de passe, de movimentação, de centroavante saindo da área para alguém passar no espaço que esse centroavante oferece, cria, chamando essa marcação, aí é o Guerreiro. Não é o Henrique Dourado. O Henrique Dourado é como o Caio falou. Cruza aqui, de repente mais pro Beck até, que aí a gente divide e ela vai parar lá dentro. Vamos escalar o São Paulo. Possível São Paulo. O Aguirre traz mais dificuldade para a gente montar o campinho do São Paulo, porque ele esconde mais o time. Quero saber do pessoal o que esperar do São Paulo, em cima até da pergunta do Renato. Sidão, Militão, Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo, Jusilei, Hudson, Nenê, Rojas, o equatoriano, novidade na equipe, deve ser inscrito até às 7 horas. Vários jogadores, inclusive o Uribe do Flamengo, estão sendo inscritos e tendo o nome no bid divulgado hoje. Então o Rojas está nesse pacote. Jonathan Alves do Internacional, enfim. Everton lá do outro lado e Diego Souza. Esse é o São Paulo. Na minha cabeça cai um time muito mais de luta do que de brilho. E um time que agora com essa parada talvez até tenha recuperado um pouco de condicionamento, mas que tinha um sintoma preocupante que você já chamou atenção no início da matéria do confronto. São Paulo é um time muito aguerrido. Eu acho que o trabalho do Diego Aguirre é ótimo, porque recuperou um pouco de competitividade para um São Paulo que vinha sendo facilmente batido nos últimos anos. Então o São Paulo é um time muito bem distribuído e que tem um sistema defensivo muito sólido. Um São Paulo que toma poucos gols, mas que vinha cansando no segundo tempo. E muitas vezes isso custava o resultado. Vamos ver como é que o São Paulo se apresenta agora nessa retomada de Brasileirão. A chegada do Rojas, eu acho que tem tudo para dar certo, porque era uma posição carente depois da saída do Valdívia, da saída do Marcos Guilherme. Faltava alguém para jogar ao lado do Diego Souza. E é um jogador rápido, um jogador que tem drible, que vinha de boas temporadas agora no Tajeres da Argentina. E se der resultado logo de cara, eleva um pouquinho o nível, a expectativa do São Paulo. Mas para esse confronto, acho que é um jogaço
e uma certa vantagem do Flamengo pelo que vem apresentando até aqui. Agora, embora o Flamengo, até pelo histórico, possa levar essa vantagem sobre a qual o Caio falou, eu acho que a gente já elencou aqui perdas. Para o São Paulo, a saída do Cueva não foi uma perda, foi um ganho. Por quê? Porque é muito ruim para um ambiente você ter alguém que todo mundo percebe que não está afim de ficar ali. Que todo mundo percebe que está... o São Paulo recuperou a competitividade e isso passa. Na expressão popular, tá de sacanagem, né? É porque ele muitas vezes estava... Entende? Assim, São Paulo tem um trabalho de reconstrução de competitividade, que tem lá a turma de fora do campo liderada pelo Raí, com a chegada do Diego Aguirre. Agora é duro, meu camarada, você ficar ali e você olhar, tem aquele cara que você usou, tá de sacanagem, que é meio chinelinho nesse sentido de que ele diz que vai, mas não vai. Tu percebe claramente... Se recusa a entrar no jogo, diz que não vai ficar no banco, que vai para a seleção, mas depois tem um comercial para fazer e a bola tá rolando aqui no Brasil. Então, entre as perdas que muitas equipes brasileiras tiveram nesse período da interrupção por causa da Copa do Mundo, a saída do Cueva para o São Paulo não foi uma perda. Ela foi um ganho. E a do Petros? Pesa, mas não pesa tanto, porque você tem o Jusilei, você tem o Hudson, entende? Então, não... Eu assim, não considero, embora ano passado, quando o São Paulo estava muito mal no Campeonato Brasileiro, ele tem assumido até uma postura de liderança, de ser um jogador que às vezes exagerava em ponderações com a arbitragem, porque também estava confundindo as coisas de como se impor, mas não creio que pese tanto. Agora, a saída do Cueva permite ao Nenê vir para dentro, poder ser mais útil ao São Paulo, sem ter toda hora de bater de frente com o Cueva, porque tinha uma hora eu olhava, pô, o Cueva está aqui, então vou para cá. Porque o Cueva está jogando aqui. E o Cueva não estava muito afim de se movimentar. Então eu jogo aqui. Então o Nenê está afim. Então acho que tem um ganho. São Paulo teve um outro ganho, que foi a contratação do Everton, ex-Flamengo. Contribuiu para arrumar o seu lado esquerdo, porque o Everton, do ponto de vista da compreensão do jogo, não é jogador para ser escolhido de primeira no Paroímpa, nem jogador para você falar assim, se o Everton estivesse na seleção brasileira... Não funciona. Mas para o time, para a estrutura... Vai lá ver o Flamengo que está agora sem o Vinícius Júnior. Se não seria legal se o Everton estivesse lá, pelo lado esquerdo. Então, tem favorito? Tem esse... Ele adora essa pergunta. De novo? E ele só olha pra você. Não, eu tenho... Acho que ele agora não teve nem pegadinha, nem passou por mim aqui Eu sou o favorito da pergunta do Vilela. Sabe o que é, já? Você fez Eu fiquei um mês na posição de vocês, comentaristas de ofício, tendo que opinar, né? Só que falar da seleção do Senegal, do Japão é uma coisa. Agora, para falar de São Paulo e Flamengo é outra. Então, eu tô jogando vocês agora na fogueira. Primeiro eu vejo que o São Paulo incorporou. Acho que o elenco do São Paulo está encorpado, um elenco mais experiente a ponto de saber lidar com a sequência do campeonato e onde o São Paulo está brigando, né? E para aquilo que o São Paulo ainda pretende ser no Campeonato Brasileiro. Título ou Libertadores? Nesse momento eu acho que o São Paulo pode pensar em título, pelo desenho do campeonato. Agora, como eu já tinha dito anteriormente, não sei o que vai ser essa pausa, o que representou essa pausa, como é que as equipes vão voltar. É tudo uma incógnita ainda pra gente. A gente tá precisando entender o que vai ser o Campeonato Brasileiro. Mas pelo que o São Paulo apresentou antes da parada, São Paulo pode sim pensar em título. Tem condição de pensar em título? 7 titulares pendurados no São Paulo, hein? Tendo em vista Flamengo, depois Corinthians, São Paulo é boa. Cruzeiro, Grêmio, parada dura. São Paulo tem pendurados do time titular Jusilei, Hudson, Nenê, Militão, Everton, Arboleda e Sidão, mais o Lisieiro no banco de reservas. Não pode se dar o luxo de poupar também, até pela tabela que já é pesada, se está pensando em título, não tem que pensar em poupar ninguém agora. Vou responder todas as suas perguntas. Por favor, Caio. Primeiro, da pergunta do Renato Cury. Não dá para pensar em planejamento a longo prazo, principalmente porque o Aguirre roda o elenco o tempo todo. Mesmo a zaga, que tende a começar com Arboleda e Anderson Martins, ele coloca o Bruno Alves nesse rodízio e quando você menos espera ele descansa um, coloca o outro. Às vezes é o Hudson, às vezes é o Lisieiro, às vezes é um zagueiro, às vezes é o outro. O Bruno Pérez está chegando agora, ainda vai precisar de um tempo de readaptação, de condicionamento, mas deve pintar também ali na lateral em algum momento. Eu vejo ele jogando jogo a jogo. Eu vejo o São Paulo brigando por Libertadores, não acho que seja time para título ainda, apesar do ótimo trabalho do Diego Aguirre,
do ótimo trabalho do Raí, do Lugano e do Ricardo Rocha e de uma temporada onde o São Paulo vai sofrer muito menos do que vinha sofrendo em anos anteriores. Acho que o São Paulo, esse São Paulo que eu vejo, é competitivo. Ainda não é time para brigar por título, a não ser que Gonçalo, que ainda não estreou, Bruno Pérez, que ainda não estreou, Rojas, que tende a estrear contra o Flamengo, deem uma resposta muito rápida. Aí eleva o patamar do São Paulo. Como eu estou tirando uma fotografia do momento, porque eu ainda não vi esses jogadores em campo, eu não sei o que eles podem render, apesar de serem boas contratações olhando para trás, eu acho que a realidade do São Paulo é de Libertadores e não de título. Em cima do que o Caio explicava, o Caio entende que o São Paulo ficava sentado no placar que ele construía e que tomava gols na queda física, no desgaste físico. Eu acho que é muito mais perfil. Você tem alguns jogadores como o Nenê. Mas o São Paulo que é um jogador buraco, que sente o andar do jogo, o ritmo do jogo. O Nenê, para mim, é o grande jogador dessa temporada. Tá jogando muita bola e decidindo jogos. Porque tem isso, né? Às vezes o cara joga muito no volume, na entrega, na recomposição sem a bola. O Nenê é decisivo. Ele faz gol, ele dá passe para gol, ele dita ritmo do meio de campo, tá jogando muito. Ele não falou assim... Foi pro banco. Não, e com um detalhe, a partir do momento que ele começa a jogar como titular e tem a sequência, ele não sentou naquela, pô, sou Nenê, eu sou uma grife, isso aqui. Não, você olha... Chegou para jogar, né? Não, eu tô aqui pra e trabalhar. aí... por exemplo, ano passado, o que mudou o São Paulo? Foi quando chegou o Hernanes. Porque o Hernanes trouxe um espírito do velho São Paulo, espírito de competição. Eu me lembro de um jogo São Paulo do Muricy, né? No Newton Santos, entre Botafogo e São Paulo, com o Botafogo na frente e o Hernanes puxando, São Paulo foi lá e virou. 4-3. O São Paulo não conseguiu manter essa linha. Agora não, agora você tem um São Paulo competitivo. Por que o jogo de amanhã é uma garantia de que vai ser um ótimo jogo? Porque o Flamengo também é competitivo. Esse Flamengo treinado pelo Barbieri é um time que compete o tempo inteiro, que tem como meta jogar bem. Jogar bem é competir o tempo todo. Jogar bem é não abrir mão do jogo, e o Flamengo faz isso. Você tem do outro lado um São Paulo, e aí tem uma operação de transformação liderada pelo Nenê, também é de vamos jogar bem. Tem times em atividade no futebol brasileiro que eles não estão preocupados em jogar bem. Eles estão preocupados em chegar lá, fiz um gol... ou se for 0-0, daqui a pouco sobra uma bola. Então, eu ia falar isso, assim, eu acho que o São Paulo já saiu do buraco, né? O São Paulo que brigou para não cair, Já. Hoje é um São Paulo não só para efeito de tabela, como de desempenho. Eu fico aqui me perguntando se não dá para subir um degrau, se precisa ser Aguirre do começo ao fim. Como assim Aguirre do começo ao fim? Com perdão do trocadilho infame, é um time aguerrido, né? Que precisava ser para competir. Mas eu acho que o São Paulo tem técnica para entregar. Tem jogador para... Agora, faz 1-0, fica sentado no placar, fica amarrando o jogo, fica tentando vencer a qualquer custo. Contra o Rosário Central foi assim, dentro do Morumbi. Se classificou a duras penas, guerreando, o Petro sendo expulso no final do jogo. Me dá a impressão que não precisa mais, porque o São Paulo já está um estágio à frente disso. Por isso que eu vejo com essa questão do elenco mais encorpado, um pouco mais experiente, numa condição até um pouco acima dessa colocada pelo Caio. Se o São Paulo até então apresentou isso e chegou numa condição de pausa para a Copa do Mundo, numa situação favorável na briga ali com o Flamengo, de diferença de 4 pontos, né? Não é isso? 4 pontos hoje? Você imagina o São Paulo ganhando o jogo amanhã. Ele parte definitivamente para se manter nesse bolo de cima, pensando numa conquista de título de Campeonato Brasileiro. É por aí, talvez, que eu tenha essa diferenciação de pensamento com relação ao Caio. Não, eu acho que ainda está brigando por Libertadores. Eu estou com o Caio. Pensar que está brigando por título brasileiro... O torcedor do São Paulo, ele tem uma certa presunção, e o São Paulo, Caio sabe muito bem disso, lá respira-se presunção. E aí pode quebrar a cara. Primeiro pensa que, diferentemente do ano passado, quando ficou o tempo inteiro com aquela espadinha do rebaixamento ali encostada no peito, que esse ano não vai ser igual aquele que passou. Então, pensa que vai brigar por uma vaga de Libertadores. Que aí o resto, essa consequência... pode ser favorável. Tem uma característica de time... Daqui a pouquinho a gente vai falar de Atlético e Grêmio e Atlético, outro jogo que promete bastante, tá?